e que as rosas floresçam em vossa cruz. Ok, começamos muito bem, obrigada, né, com a participação do Arthur, que acabou adiantando algumas das coisas que nós pretendíamos abordar. Mas como bem explicou o nosso querido e charmoso irmão Alê, cada um vai demonstrar ou apresentar para vocês esse tema com o seu viés, né? E a somatória desses olhares a gente entrega para vocês amorosamente, para que venha a somar e a indicar algum caminho pessoal e intransferível de cada um, né? Então nós não temos aqui a pretensão, nenhum dos oradores, de dar para os irmãos uma fórmula iniciática. Não é esse produto que vocês vão levar para casa, tá? Quem pretendia assim, a gente devolve depois o ingresso. Não é disso que se trata. A gente vai fazer um passeio pelo tema, mais honesto possível, para que aí cada irmão faça a sua própria jornada. Combinado assim? Então vamos. Iniciação. Tema polêmico, né? Todo mundo tem lá a sua opinião do que seja a iniciação e a sua pretensão de como chegar a ser um iniciado. Então ele é um tema atual, cercado de teorias, superstições, glamour e, infelizmente, virou, a gente pode dizer assim, um objeto do desejo, né? Mais um sonho de consumo, tornar-se um iniciado. Eu sou iniciado nas escolas A, B, C e D. Eu tenho 3 iniciações. Quantas você tem? São conversas que a gente ouve, né, entre as pessoas. Elas entendendo, talvez, que a iniciação seja uma coisa diferente da que a gente está buscando aqui. Ok? Por favor. Então, o Arthur já adiantou para a gente algumas situações históricas ou eventuais tidas como iniciáticas, ritos de passagem, iniciações que, genuínas ou não, vão variar historicamente, vão variar culturalmente e socialmente, né? Não estamos aqui para dizer, para validar ou deixar de validar essas iniciações quanto à sua importância social ou histórica. O que cabe a nós, pretendendo nos encaminhar para a honestidade, questionar minimamente o que é e o que não é a iniciação. Pois não. O gravador está aqui. Tenho que portar? Portarei. O que é e o que não é iniciação? Quais os tipos de iniciação? Quem pode ser o iniciado? Chapolin, o Colorado? Você pretende ser um iniciado? Claro que eu estou. Estou na fila para sê-lo. Mas para quê? E para quem? São questões, né, que vale a pena a gente se fazer. É medida de segurança, inclusive. Tá? O nosso trabalho foi pautado basicamente, essencialmente, no livro de Max Heindel, tá? Iniciação Antiga e Moderna. Esse livro ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte ele trabalha no detalhe o símbolo da iniciação antiga, que nos trazia então, ou nos traz, a história da evolução da humanidade e da evolução do homem, que é o tabernáculo no deserto. Dado a quem? A Moisés, né? E nos remetendo, portanto, ao Antigo Testamento. Então, só que tanto o tabernáculo quanto os 4 evangelhos são fórmulas iniciáticas. A nossa ênfase aqui hoje vai ser não mais no tabernáculo no deserto, mas na iniciação mística cristã e, portanto, nos 4 evangelhos.
tá? Por isso que a gente carregou um pouco a palestra de citações bíblicas. Até porque, se procurarmos a luz, aonde a encontraremos? Na Bíblia. Então vamos lá. Ok, pastora Carla. Amém? Bispa, acho bispa muito charmoso, né? Bispa Carla. Então, esse é o nosso escopo. Iniciar-se pela via cristã é iniciar-se pela via da cruz. Daí não ser tão popular o cristianismo esotérico quanto o cristianismo exotérico, né? Nós somos menos populares. Por quê? Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí a gente dá uma olhada, pelo menos na Páscoa, no que foi a vida de Jesus, ou para nós, Cristo Jesus. É apetitoso? É? Para o Alexandre é, mas você não vale. Para os... Então, para o senso comum, talvez não seja. Max Heine nos coloca estas duas obras, salvo engano, as duas de Rafael, onde dois personagens, dois líderes espirituais, um tem 6 dedos do pé, outro tem 6 dedos na mão. É isso? Aqui o Papa à esquerda, à direita de vocês, com o dedo, a mão que aponta, né? Com 6 dedos. E à esquerda de vocês temos José, também representado com o pé com 6 dedos. Arthur também já adiantou que pretender ser um iniciado significa buscar desenvolver um sentido que não temos. Nós temos 5 sentidos ordinariamente. Então, como humanos, como supra-humanos, deveremos ter 6 sentidos. Então, o que a gente busca? O 6º sentido, né? Só volta um pouquinho, só para assinalar o seguinte, que o 6º sentido conquistado por esses irmãos, esses altíssimos irmãos, ele vem para cumprir um propósito. Então veja, viver de forma egoísta já de saída nos desencaminha, nos torna inviáveis à consecução de um 6º sentido. Então você vê aqui o Papa trazendo para si um 6º sentido para ser um guia da humanidade. E José ali valendo-se do 6º sentido, porque estava na iminência, né, de encaminhar-se para uma viagem segura que garantisse que o menino nascesse nas melhores condições possíveis, né? Logo, a iniciação é um processo cósmico de iluminação e de evolução, né? Esquematicamente e rosacrucianamente falando, nós estamos num esquema que faz esse movimento aqui, um esquema de evolução, que, portanto, implicou em involuir para a matéria, para depois evoluirmos para o descarte de corpos e expressão espiritual. De que forma? Qual a vantagem de fazer esse tortuoso caminho? O incremento ou a expansão da consciência, né? Esse é o lado ruim, que é o lado trabalhoso, o desenvolvimento da consciência, mas é também o prêmio, entre aspas, que a gente busca por fazer o caminho. Então, a gente vem buscando iluminação e evolução. Por que meio? Pelas experiências, né? O caminho iniciático, como a gente está falando de fórmulas, ele tem algumas estações ou estágios obrigatórios, pelos quais
todo candidato vai passar. Quando a gente fala de uma iniciação cristã, quais são os passos que a gente vai imitar gradualmente? Os passos de Cristo. Tá? Pode passar. Método Rosa Cruz. Dizemos, né? E dizemos com uma certa meio gabolinhas, dizemos que somos filhos do fogo, né? Então a gente vem pousando de filho do fogo, estudante do método Rosa Cruz, e buscamos o conhecimento intelectual. Só que a gente, quando busca o conhecimento intelectual, a gente raras vezes busca da maneira proposta por Max Heindel. Que Max Heindel diz assim, olha, intelectuais, vou satisfazer eu ia dizer curiosidade, olha, ato falho. Vou satisfazer a ânsia intelectual de vocês de compreender e entender o dogma, para que depois vocês, intelectuais irmãozinhos, aprendam a abraçar o seu irmão. Para que depois de acalmada essa hiperatividade mental, vocês cheguem aonde interessa. Onde interessa chegar? Na compaixão. Então, o método Rosa Cruz nos dispõe de forma generosa e muito bem articulada a questão intelectual. Mas tudo isso é meio para chegarmos aonde? Na compaixão. Esse é o método Rosa Cruz de desenvolvimento. A iniciação mística, um tanto ao contrário, né? A compaixão já está dada de início. Aquele que se inclina a seguir as pegadas de Cristo, ele já tem a compaixão pulsando dentro de si, né? Então, quando ele vai se valer eventualmente do método Rosa Cruz, ele vem agregar toda esse arcabouço intelectual para nada mais, nada menos do que servir e dar e dispor de uma via para exercer a compaixão. Vocês notam a diferença? Vamos falar um pouquinho mais dela. Por que a iniciação cristã se dá pelo amor? Porque está posto, pelo menos Paulo dizia assim, que o amor nunca falha. Não é que ele às vezes acerta. O amor nunca falha, né? Ao contrário do intelecto, né? Cujo diretor é a mente, que já vimos, é o poder das trevas, né? Pode. Então, agora a gente começa o nosso passeio por esses estágios que a gente comentou. E a primeira estação já é puxada, né? A gente vai falar o quê? De imaculada concepção, portanto de pureza, né? Então aqui é uma ilustraçãozinha da visitação do anjo Gabriel a Maria, e embaixo uma pequena foto da ópera A Flauta Mágica, que traz esse personagem bonitinho ali, com a flautinha, que é o Tamino. Qual que é a característica do Tamino? Ele porta o poder espiritual com uma tal familiaridade e naturalidade que os seres, né, inferiores o obedecem da forma mais dócil. Podemos também entender que ele está representando ali a sua própria natureza animal, já totalmente disponível a seu comando, né? Tudo nele e em torno dele está para entoar a música celestial. Então, a virgindade que se usava na nossa época, né, que gerava vários problemas, né? Não é essa virgindade que a gente remete aqui.
ou seja, a virgindade física, né? A menina aprontava, por exemplo, tinha que casar, porque não é mais virgem, né? Então, um evento deste plano físico, né, dava para a gente o parâmetro do que poderia ser a pureza do feminino. Não é disso que se trata. Quando a gente fala em virgindade aqui, da virgindade de Maria, a gente está falando de um ser que alcançou a pureza de sentimento, um ser humano que alcançou a pureza de sentimento, um ser humano feminino, que encontra um outro ser humano, um homem, José, também portador da mesma pureza, para, em sacrifício, unir-se e disponibilizar corpos para o maior servidor da humanidade. Né? Quando a gente fala assim, eu pretendo ser um iniciado, a gente já tem que entender que vai ter que se haver com este estado de coisas. Ah, mas então, será que eu consigo conceber imaculadamente amanhã? Depende do que você está chamando de amanhã. Né? Não é assim. Isso é um processo. Esses dois egos que a gente está mencionando aqui, José e Maria, né, tem toda uma história, toda uma trajetória que para chegar nesse ponto de conceber assim, né? Ah, como eu tenho notícias do nível de pureza das minhas concepções? Fácil. O que eu falo? O que eu faço? O que eu penso? Isso já vai te dar o diagnóstico do quão puramente você concebe hoje, na sua atualidade, né? Mas veja, somos aspirantes. Logo, aquilo que a gente tem como ideal, a gente pode botar como o norte, né? Usando a analogia da maratona. Na maratona tem uns caras lá que se chamam coelhos. Qual é o papel do coelho? Tem gente que já sabe qual é o papel do coelho. O coelho é aquele cara que não vai fazer a maratona. Ele não vai fazer, ele não tem fôlego para isso. Só que ele é rapidinho. Qual que é o papel dele? É sair correndo para dar o sprint, para ser o cara que vai ser perseguido pelo verdadeiro maratonista, né? E aí o maratonista vai fazer a maratona. Então o nosso ideal é isso, é o nosso coelho. É aquilo que vai na frente, puxando a gente para andar, tirando a gente da inércia. Então, ainda que, por exemplo, você fala iniciação, como é que eu vou falar de um tema desse se nem é para mim? Você não vai falar se você não tiver minimamente como um ideal bem posto a iniciação. Então não tem problema nenhum nós assumirmos a condição de aspirantes. Além de não ter problema, talvez seja o melhor a se fazer. Porque aí você sabe onde você está e onde você quer chegar. Então, a criança será chamada Filho do Altíssimo. Detalhe, a Imaculada Conceição, ela, por mais puxada que seja, ela ainda é passível de acontecer entre os homens, tá? Não foi uma exclusividade de Maria conceber imaculadamente. O outro passo aí da iniciação cristã, o batismo. Aí vem um e outro dizer, olha, o batismo correto é quando a criança nasce. Não, o batismo correto é quando você está adulto e aí você escolhe batizar ou deixar de batizar. O batismo correto é apenas uma aguinha na cabeça da criança. Não, é mergulhar completamente nas águas. Tudo isso é externo. Tudo isso é ritual externo, eventualmente mero evento social. O batismo que a gente fala aqui é de um batismo que se dá interiormente, que se dá dentro da alma do aspirante. Tá?
Sendo um pouquinho mais técnica, né? Um pouquinho mais filosofia Rosa Cruz, a gente vem dizer o seguinte, que quando há o batismo interno, o ego ou o espírito é remetido a um lugar e a um tempo em que nós não conhecíamos a separatividade. Se não conhecíamos a separatividade, não poderíamos incorrer no maior obstáculo à iniciação, qual seja o egoísmo. Eu não sabia nem que a Ana era, que o Ale era. Não, tudo uma coisa só, né? Essa era a nossa condição à época da Atlântida. Quando ocorre o batismo interno, você tem um vislumbre desse estado de unidade ou de integração com tudo. Aí você percebe que a gente diz no ritual, que em Deus vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Ok, imaginem o êxtase de sentir assim, de não se sentir separado de nada, de estar num abraço universal com todos os seres e com todas as coisas. Deve ser um êxtase indescritível, né? Só que, para o próprio iniciado, como para o sumo sacerdote, lá na época do tabernáculo no deserto, você não pode se deter nessa condição, nesse êxtase, né? Inclusive o iniciado talvez nem queira se deter nesse êxtase, que ele tem mais o que fazer, né? Ok, mas quando você alcança a luz, ou né, dá uma olhadinha para o lado da luz, o lado da resistência ou das trevas também se manifesta. E aí você tem o tentador fazendo a sua função e a tentação começa a ocorrer. Aqui a gente trouxe a representação do famoso Santo Antão, que reza a história, era extremamente tentado pelos mais diversos demônios, né? E não foi uma tentação de um dia, foi uma tentação, ao que consta, de uma vida, né? Sempre sendo tentado. Mas qual é o detalhe da tentação? É que a tentação ela vem sob medida. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá luz ao pecado. Depois de conceber. Então, a porta de entrada, a porta que se abre para a tentação, está aqui, ó, na concepção, né? Ou seja, na imaginação, né? A instância onde a pureza mais se compromete é a instância imaginativa. Concebi, já pequei, né? Se você pecou, não é assim que está escrito, Bispa Carla, está escrito, né? Que se você pecou na mente, você já pecou. Aí vem e dá a luz ao pecado. E o pecado consumado? O pecado consumado vem consumir corpo e gerar morte, né? O deserto, que é o lugar, inclusive, onde se deram as 3 tentações de Cristo Jesus. O deserto é aquele lugar que, este sim, talvez alguns de nós já conheçam, né? Que é um lugar onde tudo se torna escuro. E parece que o Salvador, ou que a divindade, se esconde, né? Você procura a luz e só encontra as trevas, né? Mas esse estado de coisas, será que ele vem para a gente só enquanto tortura? Ou ele vem para que nós alcancemos a iluminação por nós mesmos, né?
Dizem que os santos, né, têm como parte do seu desenvolvimento que passar por esse período em que ele tem que abrir mão, inclusive, de tanto amor pela humanidade, pelo irmão, por Deus. Ele abre mão até do favor divino. E aí ele se encontra no escuro. Deus é luz. Se você abrir mão do favor divino, você está na escuridão. Agora, como você se entregou totalmente, você é agraciado com a iluminação. Pode falar, Osmar. O deserto coloca em xeque uma coisa muito bonita, né? Que é a sua vida interior. Se a sua vida interior tem pouca luz, tem pouca energia, você vai enfrentar um deserto escuro. Mas se você já desenvolveu a autoconfiança no alto grau, essa luz interna, não vou dizer que o deserto passa a ser uma experiência agradável, claro que não. Mas dá para você se conduzir sem sentir o gosto do desespero. Ótima colocação, porque a colocação do Oswaldo vem dizer o seguinte, que só diante desta escuridão da luz externa é que a sua própria luz vai emergir. Né? Que é o melhor dos mundos. Ou seja, só é preciso de uma eventual ausência de Deus para que você se torne Deus. Ou comece a acreditar, como o Morfeu comentou a respeito do Neo. Ele está começando a acreditar. Né? Ok. Diante da tentação, e já com essa luz mais incipiente e mais potente, né? A luz interna deixando de ser uma promessa para ser uma realidade, nós alcançamos uma coisa maravilhosa chamada discernimento. O que é o discernimento? O discernimento é fazer assim, saber que as coisas todas me são lícitas, mas que nem todas elas me convêm. Isso é o discernimento. Para que serve o discernimento? Para sustentar nada menos do que a firmeza do seu propósito. Se o seu propósito não está arraigado firmemente, o discernimento não vai acontecer. Ou vai faltar quando mais se precisa dele. Simples assim. Você falou é muito bonito e vale a pena talvez elucidar que você pode até ter o discernimento, mas quem garante o enraizamento da tua escolha é o propósito. Ele que tem que estar firme no solo. Então o discernimento tem que ser cultivado junto com essa clareza e firmeza de propósito. Porque o que vai fazer o pessoal da resistência quando a gente vai se encaminhando? Né? Vai nos treinar. Vai fazer a musculação mesmo, espiritual. A gente vai ter que ir puxando muito ferro, né? Conforme persista no caminho. Então, se você está com fome, o que ele vai te dar? O que ele vai te oferecer? Pão. Né? Aí, você que já está munido, você iniciado, né? Eu estou falando de outra, você não é nós. Você iniciado, que já está munido de um sexto sentido e, portanto, de uma conexão com o divino, vai dizer, olha, eu, inclusive, o que me anima não é só alimento físico, é alimento espiritual, né?
É o maná que cai dos céus que me alimenta. Então, obrigada, vou passar o seu pão. Né? Outra fase é a transfiguração. A gente falava de casa 8, de escorpião, então vamos falar um pouquinho de transfiguração. E, para falar de transfiguração, Max Heindel traz para a gente a seguinte dualidade. Cavaleiros das Trevas, de um lado, Cavaleiros do Graal, de outro. Ou seja, o Graal Negro e o Graal e o Santo Graal, do outro lado. Aí me veio à mente, Cris, um filme, Cavaleiro das Trevas. Por quê? No Cavaleiros das Trevas, já de cara, na primeira sequência, o que você tem? 15, 20 vilões mascarados que vão roubar um banco, né? No roubar o banco, na operação de roubar o banco, entre outras coisas, quando cada um cumpria a sua tarefa, tinha que matar o outro, né? Foi numa sequência, cada vilãozinho ia matando o outro, até que fica só o vilão mor, que é o Coringa, né? Ou seja, o mal matando a si mesmo, em sequência. Mas, enfim, o fato é que você assiste o filme sem saber quem era o vilão, quem era o herói. Você se sabe herói ou vilão? Cada um de nós. Já se fez essa pergunta? Eu sou a mocinha ou eu sou a vilã da história, da minha história? Né? O meu papel no mundo é pró-luz ou é pró-trevas? Ou ainda ele se alterna? O filme traz essas questões pelo mocinho, né? Ou o cara que é dado como mocinho, que é o Batman. O Coringa, que seria o vilão. E o mais emblemático de todos, que é o Duas Caras, né? Que é o híbrido, né? O Duas Caras, ele é interessante porque, não sei se parece um pouco com a gente, porque ele é um funcionário público. Aliás, ele é um promotor de justiça, viu? Que, ao ser testado, quando ele perde o amorzinho da vida dele, o promotor de justiça desaparece. Para emergir quem? O Vingador. Olha que louco. Ele esquece toda a missão dele, que ele tinha de salvar a sociedade, de ser o salvador, né, daquele grupo, porque ele está doído. Ele perdeu o grande amor da vida dele. E a vida dele passa a ser vingar-se, né? Para decidir, o que ele faz, já que a vida é decisão? Esse cara tem um caráter tão peculiar, vamos chamar de peculiar, que ele toma as decisões dele no cara ou coroa. Olha para isso. Falamos de ética, né, na palestra anterior. O que esperar de um líder da humanidade que resolve as coisas no cara ou coroa? Né? E o que esperar de um herói, o Batman, que entendeu que esse promotor de justiça seria o seu sucessor legítimo? Olha o tamanho da confusão. E o Joker, né? Que esse sim, esse é um jogador explícito. Eu estou aqui, não estou para nada. Eu estou dionisíaco. Eu estou para viver, né? E o que me forma e me informa das coisas? O viver, o experimentar, entendeu? Eu sou aquele que não tem esquemas, que não tem método. Nós não estamos aqui numa escola em busca de um método. O Coringa diz assim, olha, vocês não são nada, vocês são apenas macaquinhos, né? Skimmers, ele fala, né? Ou esquematizadores. Autenticamente, vocês são zero. É o que vem dizer o Coringa. Bom, assistam o filme, depois a gente conversa.
Tá, Cris? Vamos lá. Tudo isso, toda essa jornada, toda essa busca pela iniciação, na verdade só falamos em firmeza de propósito, mas qual o propósito? O propósito é esse aqui: pregar o Evangelho e curar os enfermos. Ou não foi esse o propósito de Cristo? Se somos imitadores dele, esse é o propósito, né? Mas o que eu ganho em troca? Ganhar, já está tudo dado. Como é possível nós cogitarmos o que ganhamos em troca se já está tudo dado? Graciosamente. A gente não vê assim, mas é assim que está. Então, a oração Rosa Cruz deixa claro que não é para pedir nada. Apenas adorar e louvar, e a gente tem que ver a luz que está aqui, né? Qual que é a nossa grande tragédia? É essa, né? Não perceber a luz. A luz veio, evocou para si um órgão que nós ainda não desenvolvemos, que é este sexto sentido que nós mencionamos, né? Temos que desenvolver o olho que veja essa luz. E aí tem o pessoal da resistência, como já dissemos, né? Que é o grau negro. Então você tem lá 2 recipientes a serem vertidos para a humanidade. Um deles contém a salvação e o outro contém a perdição. Quem é que alimenta um e outro? Aí sim, nós. Como? Vivendo. Né? Vivendo, decidido. A gente vai se inclinar. Ou para a pureza, por exemplo, ou para a sensualidade, né? Ou para a busca do sexto sentido, ou para a gratificação dos 5 sentidos. Eu estou feliz aqui, né? Enquanto você falar ou quiser ser feliz por aqui, você está fora da maratona da iniciação. Não tem problema. Foi o lugar que você escolheu estar. Ah, tem algum problema com isso? Não tem nenhum problema. Só é importante que você saiba onde você está. Esse aqui é um quadro do Dalí, contrastando um pouquinho com o quadro que nos mostrava ou nos falava da Imaculada Conceição. E trazendo aqui uma pequena homenagem, né, para citar que toda a poluição que nós geramos e que agora o Cristo vem dar uma ajuda para a gente no sentido de dar uma limpada, todas as noites, à meia-noite, os irmãos maiores, né, a partir deles, atraem para si todo esse, entre aspas, lixo que a gente gera, é recolhido e reciclado pelos irmãos maiores. Reciclado como? A partir da natureza deles mesmos. Tá? Porque é outro perigo também, né? Às vezes a gente pretende fazer esse serviço aqui, lógico, na nossa proporção, no nosso quadradinho, sem a condição de fazê-lo. Um cego não pode guiar um outro cego, né? Eu não posso me arvorar uma função depuradora se eu ainda não sei o que é a pureza. Os irmãos maiores fazem assim porque têm, né, a condição de fazê-lo. E aí, fica posto aqui em casa, aqui na Fraternidade Rosa Cruz, toda vez a gente fala, olha, serviço, servir, 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 é a moeda corrente do estudante Rosa Cruz, o serviço. Aí já vem alguns agentes complicadores, porque aí vem em seguida dizer assim, que ele deve ser amoroso. E dizer mais, que ele deve ser desinteressado. Aí você fala, então nem é para mim, eu nem vou servir. Lê do engano, vai fazendo aí como você sabe. Mas como? Porque o fazer
né? Vai te tornando melhor do que você é. Mais uma vez, evocar o lado aspirante, o lado buscador de cada um de nós, né? Não pretender estar pronto. Pretender estar pronto ou acreditar que está pronto é parar. E se parar, desce, né? Então, mas a gente fica, tá, beleza, é servir, mas onde? Como? Como que eu sirvo? Onde eu sirvo? Aí a gente vem com a passagem de Marta e Maria, que a Marta, eu acho que era estudante Rosa Cruz, né? Recebeu visita em casa, né? Enquanto a Maria ficou de papo com a visita, a Marta falou, hein? Que diz o manual? Vou servir, vou fazer lá as coisas, vou fazer os quitutes, vou lavar a louça, enfim, né? Essa visita era nada menos que Cristo Jesus. Ela falou, escuta, como é que é isso? O senhor está aí prestigiando o papinho da minha irmã enquanto eu estou servindo? Aí, ele disse o seguinte, olha, a questão é que ela escolheu a melhor parte. Novamente o discernimento. Né? Porque nessa ânsia de se perguntar o que é servir, você perde a oportunidade de servir. Porque o onde servir é tão escandaloso. Onde que está a falta? A falta coincide com aquilo que eu tenho para dar? Dispensa aquilo que eu tenho para dar. Oferece aquilo que você tem para dar. Coincidiu, deu encaixe. O que estava por fazer, eu sabia fazer. Ou ainda, eu não sabia, mas ninguém sabia fazer. Então eu faço. Né? Então, às vezes a gente dá alguma coisa, o status de complicado, que é para não fazer a coisa. O serviço, às vezes, ganha esse status para a gente. Nossa, mas é tão complexo saber onde servir, ou a quem servir. Vai servindo aí. Né? Tem uma amiga que diz assim, olha, me mate, mas não me pergunte como eu posso ajudar. Está posto. Olha, tenha olhos para ver. Atente para alguma coisa que não seja propriamente seu. Atente para alguma coisa que é do outro. E você vai encontrar quem? O serviço. Ou a oportunidade de servir. É matemático isso. 2 perguntinhas? 2. Chato. É sempre na minha vez. Vem. Tem um ascendente oposto ao meu sol. Ele é ingrato porque eu coloco o sol no ascendente dele, mas vem. Você, não só o sol. Você acredita que na prática do serviço eu vou aprender a ter senso de importância e senso de urgência? Vai. Quanto mais presença você tiver no serviço, né, você pode não ter o amor e o desinteresse, mas você está ali, então ele vai te informar tudo o que você precisa, inclusive isso que você está mencionando. Segunda pergunta. É possível aprender a ter boa vontade? Tudo é possível. Mas para Deus. Nada é impossível. Boa. Obrigada, Ana. Tudo é possível. Ela já vem meio no chip. Na verdade, Cris, eu vou te falar assim, que tudo, olha para mim, tudo já vem meio no chip, tá? Né? Então, você pode sim aprender a ter boa vontade. Né? Você pode... Vamos falar de preguiça. Vamos falar de preguiça? Não, Vamos falar de preguiça. Porque é o seguinte, se você é preguiçoso, isso dá uma dificultada na história da boa vontade ou não? Não dá? Então, aí você tem uma Vênus meio desafiada, certo? Mas eu penso que os nossos apetites, se nos desencaminham, Oswaldo, eles também nos dão algumas indicações positivas sobre nós mesmos.
Porque tem virtudes que eu, desculpem o subjetivismo aí, né? Que eu tenho certeza que não tá para mim. Mas eu tenho uma atração por elas. Acho bonito, né? Tem gente que fala, nossa, você fala... Eu não sei falar, mas você fala tão bonito. Então, por exemplo, a boa vontade tem a ver com amor. Eu não sei amar, mas eu acho tão bonito que eu fico achando que o achar bonito vai gerar um magnetismo com aquele atributo ou aquela virtude e vai me encaminhar para aquilo, né? E a boa vontade eu não destacaria dessa possibilidade, eu deixo ali. Eu deixo ali porque isso também não deixar ficar ruim para mim, né? Oi. Eu acho que a vontade, como diz a Cristiana, é um atributo divino. Sim. Ele veio no chip. Sim. Mas a gente insiste em manter ele adormecido. Uhum. Então, na medida em que a gente serve, porque sim, porque nós quem diz que tem que servir. Está lá na cartilha. Então, a gente vai acordando essa boa vontade. Sim, essa palavra é ótima. Vai acordando essa boa vontade. Se ela está ali, se ela está latente ali, por que eu não posso acordá-la, né? Então, quem tem para dar, assim como uma lareira quente atrai quem tem frio, quem tem para dar atrai as pessoas que têm que receber. São sistemas de encaixe mesmo. Eu não queria falar assim para não ser virginiana, mas é isso, né? São casamentos que vão acontecendo na vida da gente. Você vai começando a solarizar, a emanar amor, a emanar calor. As pessoas ou as situações que têm essa demanda de calor e de amor, elas vêm para você. Elas acontecem na sua vida, no seu cotidiano, né? Basta o quê? Basta que você permaneça com esse calor, com essa tonalidade afetiva amorosa. E o resto vem por acréscimo. Transfiguração é, tecnicamente falando, né? Processo alquímico pelo qual o corpo físico se converte em pedra viva. Alquimia espiritual. Você pega a escória, um metal vulgar, e daquele metal você chega ao ouro, né? Os nossos corpos, eles têm a condição que nós conseguimos depositar neles até agora. A minha atualidade, pasmem vocês, é o melhor que dava para eu fazer. E assim com cada um de nós. Então, quando você se encaminha, e quanto mais determinadamente você se encaminha, essa transfiguração ou essa transubstanciação, ela vai se dando, né? A famosa energia criadora, por exemplo, que ia descendo, ela vai tomando o caminho inverso, né? Via coluna, né? Via, como que é? A espinhal? Coluna espinhal que fala? Então a mesma energia que desce passa a subir. Por quê? Porque o seu direcionamento mudou. Se o seu direcionamento muda, tudo que você comporta, a direção de tudo que você comporta, a direção de tudo que flui em você, acompanha esse movimento, acompanha essa mudança diretiva, né? E vai lá para a pineal e para o pituitário. Tecnicamente falando é isso, né? Vai despertar glândulas ou órgãos que estão adormecidos. Que eram mais vivos quando a visão era voltada para o interior, né? Que eram mais ativas quando a proposta evolutiva era estarmos com a nossa consciência voltada para os mundos sutis, né? Já houve essa época. Depois vamos focar no mundo físico, no mundo mais denso. E agora?
Novamente, vamos focar nos planos mais sutis. Então, demanda por um despertamento ou um redespertamento dessas glândulas? Sim. O cristão místico provoca, então, pelo serviço ou pelo amor, a descida do espírito, assim aumenta o fogo espiritual espinhal, e os seus veículos se tornam mais o quê? Mais obedientes. Porque a encrenca toda, eu venho me repetindo nas palestras, a encrenca toda foi a história de termos corpíceos, né? Porque o espírito quer fazer uma coisa e os meus corpos querem fazer outra. E aí dá briga. E como os corpos estão no seu habitat, aqui no plano físico, quem é que ganha a briga? Os corpos. O espírito fica sempre passando vontade. Quando você alcança esse status espiritual, isso se inverte. O corpo passa a obedecer o espírito. Né? Então, imagine o que muda a sua perspectiva de vida, a sua visão de mundo e o seu operar no mundo. Muda tudo. Esse é o homem novo, né? É o homem espiritual. Daí a gente está em uma escola que nos permite educar os corpos. Para que eles se tornem mais obedientes. Exatamente. Ok. A questão do dom, né? Como a Cris, acho que pretendeu apontar, mas tem coisas que, inclusive, eu ainda não consigo. Quem não tem boa vontade não vai ter boa vontade nunca. Porque é fato. Cada um tem o seu dom, né? Agora, o que acontece às vezes? É que nem esse dom que cada um tem, a gente consegue colocar em expressão. Porque alguns de nós entendem que não tem dom nenhum. Quando você entende que não tem um dom que lhe é peculiar, que é seu, uma parte de Deus deixa de se manifestar. Existe um dom cósmico que é meu, exclusivamente meu. Quando eu me recuso a olhar para ele, dado, sei lá, o trabalho que ele vai me dar, enfim, as razões que me levam a essa negligência, não sei. Mas se eu faço assim, o que acontece? A própria divindade tem ali um vácuo de expressão. Olha a gravidade disso. É interessante nesse sentido o papel do álcool, né? Porque quando você começa a desperdiçar esse dom, gera esse vácuo na sua alma, que Deus quer ocupar, e ele é insuportável. Então você precisa ingerir alguma coisa que aumente a vibração interna artificialmente, que é o vapor etílico, para suportar essa ausência que é Deus. Nossa. Então o álcool pretende substituir Deus. Grave. Bom, falando em alquimia espiritual e em transfiguração, que tipo de corpos a gente está forjando ao nos encaminharmos para a iniciação? 2 possíveis, né? A alma diamante, que é dada pela iniciação cristã, que se baseia em quê? Em ser menino perante Deus, na fé simples, indiscutível, que aí o filho do fogo diria, na fé cega que você está falando? Fé simples e indiscutível. Porque ela traz afinidade com a grande luz branca da divindade, Jeová e Espírito Santo, e Jeová e Espírito Santo nos remete a que hierarquia? A hierarquia angélica. Qual que é o grande atributo dos anjos, né? Dado por Deus? Sabedoria de graça. Né? Como que em contrapartida a obediência total dos anjos. Né? Então,
O cristão místico é tão dado e tão disponível, tão entregue a cumprir a vontade do Pai, que o Pai o brinda com o saber. O filho da água diria assim, o cristão místico diria assim: eu não sei, só sei que foi assim, ao fazer o que ele pensa que deve ser feito. Ao disponibilizar o serviço que ele acha que deve ser feito, não tem questionamento. Né? Ele só faz, porque sabe que deve fazer. Esse tipo de iniciado, você encontra entre as classes mais humildes, né, da população. Você não vai encontrar nenhum assim na universidade, em meios acadêmicos, em meios profissionais, onde o orgulho e o egoísmo são combustíveis da sua evolução. As pessoas mais simples, que trabalham no campo, que contemplam o sol, os pássaros, estão muito mais próximos da iniciação diamante. São Francisco é mesmo. São Francisco. E a alma rubi, cuja mente busca infundir razão ao desejo. Né? Por que infundir razão ao desejo? Para resgatar o plano original, né? Que era que a mente fosse esse mecanismo de frenagem, que fosse esse mecanismo de correto direcionamento dos nossos sentimentos. Né? Não se deu assim. O ocultista, ele vai resgatar esse problema e tentar, via razão, sublimar a paixão. Né? Só que ele vai ser provado. Ele vai ser provado e ali é que ele vai mostrar o seu valor. Qual que é o prêmio? Olha a diferença dos prêmios aí. O prêmio dele, ser criativo, né? E portar conscientemente uma individualidade, né? Então, vejam que ele talvez seja mais parecido com Deus do que o próprio cristão místico, pelo componente criativo e pelo componente autonomia ou perfeita liberdade. Ou não é a perfeita liberdade, gente, olha que sonho. O dia em que você consiga dominar a si próprio. Que dia é esse? Né? Mas o fato é que tanto um quanto o outro, ao se desenvolverem assim, polarizadamente, estarão incompletos. De modo que, em algum momento, aquele que é devoto e que tem a sabedoria dada, terá que buscar por ele mesmo conhecer as coisas, né? E o ocultista terá despertado o seu coração para aprender com devoção. E aí a gente chega numa cor que é uma mescla, né, do diamante com o rubi, que é o cor-de-rosa, que Max Heider nos traz, que seria a cor do sol espiritual ou veículo do Pai. Esta transfiguração acontecendo de forma completa, seremos então como o Pai. Aí sim, aquela história da imagem e semelhança se realizará, né? Você diria que a fé é mais ligada à imagem e o conhecimento, à semelhança, à criatividade, à semelhança? Diria. O Getsemane, né? Cristo Jesus faz o que a gente não consegue fazer. Às vezes não consegue nem com um familiar, nem com amigo, que são as pessoas mais da gente, né? A gente não consegue entrar em empatia. Aqui eu estou falando de uma meta-empatia, né? Quando Cristo Jesus se faz ou se considera semelhante aos homens e vive na própria carne todos os sofrimentos da humanidade, o que é isso? É abstração? É imaginação? O que é isso se não é
amor. Às vezes a gente não consegue entrar em empatia, sentir-se semelhante com quem está do nosso lado. A primeira palavra que o irmão fala para mim que não é do meu gosto, que não consegue o meu aprovo, já o tira do status de meu semelhante. Ele não é só o diferente, ele é o adversário. Porque não correspondeu às minhas expectativas, né? Porque não me adulou, enfim, os motivos aí vão variar. Mas veja, viver o Getsemane. Esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, coisas fáceis, fez-se semelhante aos homens, achando-se como homem, humilhou-se, obedeceu e morreu na cruz. Finalmente, a última ceia. Esse é um quadro do Dalí também. Estava doida do Dalí. Uma passagem da última ceia, que, salvo engano, só aparece em João, o lava-pés. O lava-pés, ele nos fala da coisa mais bonita, eu acho, que tem no cosmos, né? Ou no nosso esquema de evolução. O nosso esquema de evolução é um sistema de colaboração. Ele só alcançará o seu propósito na medida em que cada ser envolvido neste esquema entenda-se como colaborador. E saiba que está colaborando e que todos estão colaborando para ele também. A ponto de você esquecer um pouco ou relativizar um pouco a questão de quem está acima ou quem está abaixo, quem é superior, quem é inferior, quem serve a quem. Todos servem a todos, né? Bem como todos oneram a todos. A respiração é isso. Quando eu respiro, eu poluo o ambiente. Quando eu expiro, né? Eu inspiro algo que é saudável e só posso inspirar algo que é saudável porque o reino vegetal me permite assim e devolvo algo nocivo. E o reino vegetal recicla. E assim vai. Em algum momento da nossa evolução, comemos os nossos irmãozinhos menores, comemos os animais e assim vai. Ou seja, o dito superior se apoia no inferior. E tudo bem. Tudo bem se o amor estiver permeando essas relações de troca, né? Esse é o sucesso do nosso plano evolutivo. Que o amor permeie todos os sistemas de troca. Como é que a gente começa a colaborar com esse sistema? Nos dispondo minimamente a trocar. Porque às vezes nós somos indispostos até para isso. Eu me considero plena, então eu já não quero trocar. Considero que eu tenho o melhor, né? Se eu tenho o melhor, não vou trocar pelo pior. E aí é a confusão, né? Aí é o anel dos nibelungos, né? E finalmente os estigmas. Os estigmas, eles decorrem do aumento da identificação que a gente tem com a energia crística. Quanto mais cristificado você for, maior será o afrouxamento entre o teu corpo denso e o teu corpo vital. Esse afrouxamento se dá em pontos específicos, né? Que é onde a gente verifica que Jesus foi ferido. Ou seja, palma das mãos, pés e cabeça. Aí é que se dão os estigmas. E a gente aprende que para os aspirantes e os iniciados da alma diamante, esses estigmas se dão exteriormente, e para aqueles da alma rubi, esses estigmas se dão internamente para os ocultistas. Mas esse trabalho é feito. Diferença: os ocultistas sabem fazer. Os ocultistas são terríveis, né?
Eles conhecem a técnica e, no momento propício, fazem assim. Os cristãos místicos, eles não sabem fazer, né? Logo, é feito. Eles apenas recebem esses estigmas exteriormente, e essa que é a diferença. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no corpo. Estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne. Que já falamos, né? Pode passar. Nos cristãos místicos, desenvolve-se espontâneo e visivelmente. E legal, tem um chorinho aqui para os cristãos místicos, né? Além das chagas, das 5 chagas, eles têm também as chagas das costas e as da cabeça, que foram impressas pela coroa de espinhos. Outro filme para a Cris, Irmão Sol, Irmã Lua, para dizer do nosso maior estigmata, né, Ana Cristina? São Francisco. Tá certo? Mas, como nós dizíamos de empatia, acho que é isso aqui. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Aí a marca distintiva, né, do cristão. Saberão que são meus discípulos se estudantes da Fraternidade Rosa Cruz. Se vocês se amarem uns aos outros, que as rosas floresçam em vossa cruz.